Eu não sei que hora que você vai ver essa mensagem, mas eu preciso de ajuda, filho. Preciso muito de ajuda, Gustavo. E eu não tenho outra pessoa, filho, que eu possa confiar no seu você. Preciso muito de ajuda, Gu. Se você pudesse vir pro interior, filho, pra nós dois poder sentar e conversar, ia ser uma benção. Deus te abençoe. Eu achei que eu ia conseguir superar tudo que aconteceu comigo, mas eu não tô conseguindo, filho. Depois das fortes repercussões que tiveram o vídeo da jovem que desabafou sobre a questão do seu pai ter sido desamparado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor, certo? A gente postou esse vídeo aqui na íntegra. Para você entender o que vai acontecer agora, você precisa ver esse vídeo. E o que é que aconteceu agora, Pedrosa? Os irmãos dessa jovem vieram a público explicar o ocorrido, visto que a jovem só fez o desabafo do pai, que passou 26 anos dentro da IPDA e agora se vê desprezado, esquecido pela instituição. Tá certo? Então, teve forte repercussão o vídeo que ela falou. Veja, esse vídeo tá aqui no canal. E os seus irmãos vieram agora a público tentar explicar alguma coisa. Alguns internautas estão achando que os dois jovens estão defendendo a instituição. Já outros acham que os dois jovens estão defendendo sua irmã e seu pai pelo fato de estar passando necessidade ali, visto que foram cortados da IPDA. Algumas pessoas também estão tecendo comentários supondo que algumas pessoas da diretoria os acionaram, quem, Pedrosa? Os dois jovens, para tentar desfazer e minimizar o dano do vídeo que a jovem promoveu. E eu gostaria de mostrar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Peço toda a sua atenção, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, o canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí é o trabalho do Pedrosa, amém? Aí no seu celular mesmo você pode fazer isso, tá certo? Seja membro e financie esse trabalho em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pronto, tá aqui. O vídeo em questão é esse, tá bom? Repito, para você entender esse vídeo, você vai ter que voltar aqui no canal, assistir o vídeo na íntegra que nós passamos aqui da irmã desses dois queridos aqui, e você vai entender os pormenores de que eles estão falando nessa questão, tá bom? Peço também que vocês analisem a fala dos jovens e tirem suas próprias conclusões. Será que eles estão passando pano para a IPDA, protegendo a IPDA? Será que eles estão, de fato, defendendo a irmã que desabafou em relação ao seu pai? Quero a sua opinião nos comentários aqui deste vídeo, beleza? Vamos dar uma olhada na fala. Oi, gente, boa noite. Após o vídeo que a minha irmã postou ontem, acabou tendo uma repercussão muito grande, chegou a viralizar. E nós achamos válido vir aqui explicar alguns pontos, esclarecer algumas coisas. Esse vídeo, ele se originou devido a um áudio que meu pai enviou pro meu irmão na segunda-feira, que eu vou deixar aqui para vocês ouvirem e entenderem um pouco melhor do que se trata, do que aconteceu. E aí, Gu, tá bom? Eu não sei que hora que você vai ver essa mensagem, mas eu preciso de ajuda, filho. Esse que está falando é justamente esse pastor que está aqui na porta. Preciso muito de ajuda, Gustavo. E eu não tenho outra pessoa, filho, que eu possa confiar no seu você. Preciso muito de ajuda, Gu. Se você pudesse vir pro interior, filho, pra nós dois poder sentar e conversar, ia ser uma benção. Deus te abençoe. Eu achei que eu ia conseguir superar tudo que aconteceu comigo, mas eu não tô conseguindo, filho. Eu não consigo. Ora por mim aí, tá bom? Se você puder, eu preciso de ajuda. Trata do que aconteceu. Bom, esse áudio que a jovem acabou de passar está sendo direcionada a este rapaz aqui, que é o filho desse pastor, ok? Então, assim, a filha, ao ouvir
o pai, neste áudio, falar todas essas coisas, ficou, né, preocupada e desabafou nas redes sociais. E agora, os dois irmãos dela vêm a público tentar explicar aí o ocorrido. Analise a fala e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Foi nesse áudio, obviamente, que a gente ficou muito mal. Eu me propus a ir pro interior no final de semana, só que não deu porque logo no dia seguinte ele já foi internado. De fato, tudo que a minha irmã falou no vídeo dela é verdade. Meu pai sempre se dedicou à igreja 100%, desde que nós éramos muito pequenos. Ele ama essa igreja. E em 2024, realmente, ele já estava com malas prontas, todo mundo já tinha pedido as contas do seu serviço para poder, enfim, se mudar. E ele, sem mais nem menos, foi cortado, né? Eu lembro que assim que isso aconteceu, eu vim para São Paulo, eu tentei conversar com 2 diretores, o que era pastor da Sede Mundial na época e o diretor que era responsável pelo meu pai, que era presidente executivo da igreja na época. Enfim, eles me receberam, conversaram comigo, mas não me deram nenhum tipo de motivo plausível. A resposta foi desesperadora, porque... Bom, aí, só para comentar aqui, vocês viram aí que ele se reuniu com diretores da época para tentar saber o porquê do que levou a instituição a desligar o pastor de suas funções. E vocês viram na fala do jovem que não recebeu nenhuma resposta satisfatória. Eles não dão. Geralmente, os donos dessas empresas, eles não querem saber se você presta ou não presta. Para eles, se você for útil, amém. Se você deixar de ser útil, você é uma peça descartável neste sistema. É lamentável uma situação dessa, rapaz. Tá certo? Então, assim, essa parte do vídeo deu para entender perfeitamente que eles, os 2 irmãos, foram lá tentar saber por que retiraram o pai das funções e não obtiveram nenhuma resposta satisfatória para o ocorrido. É impressionante isso. Que é uma família que ficou totalmente desempregada, a gente não tinha recurso mais a partir daquele momento, e a resposta que a gente ouviu foi que não era um ponto final, era uma vírgula, meu pai não tinha feito nada de errado. E... era para ele continuar trabalhando, enfim. Não deram nenhum tipo de explicação, né? A gente já estava seguindo a nossa vida, mas... pro meu pai foi muito difícil isso, né? Então, isso abalou ele muito psicologicamente, foi quando ele realmente estava mal de saúde, então, por isso que chegou até o ponto que chegou. E meu pai não conseguiu seguir em frente a partir de então, principalmente por se sentir mal, enfim, poxa, o que eu fiz de errado, enfim. Abandonado. Exato, e as questões de saúde acabaram afetando muito meu pai. Veja que suspeita-se que o motivo pelo qual o pastor foi desligado de suas funções foi a questão de saúde. Poxa, se explicava isso. Olha, nós estamos lhe removendo aqui. Por enquanto, como ele falou, não é um ponto final, é uma vírgula, tá certo? Você vai se ausentar de suas funções para se dedicar à sua saúde, a restaurar a sua saúde física e coisas dessa natureza. Houve uma explicação dos porquês, mas só que, no caso aqui, não houve nenhuma explicação. Não deram nenhum motivo para isso. Simplesmente o arrancaram de suas funções assim, abruptamente, irmão. Abruptamente. Ele tem diabetes tipo 2 e quando o emocional dele fica abalado, ele fica muito pior, enfim, a doença dele só piora. Então ele de fato tá com água nos pulmões, ele tem insuficiência renal e tá com a vista mais de 80% comprometida. Ele tem tido muitos problemas. Mas por que a gente tá vindo aqui falar com vocês? Porque tudo que a minha irmã falou, de fato, é verdade. Só que algumas pessoas, né, Nick? As pessoas estão usando esse vídeo, as coisas que ela falou, as coisas que ela expôs ali sobre o que aconteceu com a gente, pra atacar, pra distorcer e atacar pessoas e a instituição. Exatamente. E em momento nenhum a intenção foi essa, a gente jamais faria isso, até porque é a instituição que a gente cresceu, que nós acompanhamos a vida toda. Exatamente. E meu pai também ficaria muito triste porque ele era Deus e Amor até hoje, ele ama essa igreja, então... atua como presbítero ainda. Exatamente. A gente deixa claro que foram algumas pessoas em específico. E eu vou ter que citar algumas pessoas aqui atacando o Davi, falando do Davi, e é importante citar que o Davi, ele não tinha nenhum tipo de autonomia nessa época, ele ainda não era diretor, ele não ficou nem ciente do caso, ele foi ficar sabendo do caso agora com o vídeo da minha irmã, né? E isso é muito ruim. Eu posso falar aqui particularmente do Davi, porque ele foi meu líder, eu trabalhei com ele também, e ele sempre foi uma pessoa muito querida, assim, por todos que tá à volta dele. Ele sempre esteve à disposição de me ajudar, acreditou em mim, me ensinou muito do que eu sei, ele é uma referência para mim no ministério. Inclusive, eu vou falar isso aqui, quando eu tava, de fato, eu morando sozinho em São Paulo, passando por um momento de dificuldade, ele se propôs a me ajudar, ele me ajudou a me organizar financeiramente, ele tirou o dinheiro dele, do bolso dele, para me ajudar a pagar meu aluguel. Enfim, eu era muito novo, muito jovem, não sabia lidar com dinheiro,
inteiro. Então, ele foi alguém que me ajudou demais, assim, e eu sou muito grato a ele, minhas irmãs também, né, Nick? Sim, nós não temos nada negativo para falar sobre ele. Isso aí se dá por causa de alguns canais que colocaram a foto da irmã dele juntamente com a foto dos diretores, e uma dessas fotos era justamente a do Davi. Aí por isso que eles estão se queixando de que canais estão querendo colocar a culpa na atual direção, onde o Davi também faz parte agora. Mas na época o Davi ele não fazia parte da direção da IPDA. Isso aconteceu em uma época onde a diretoria era outra, tá entendendo? E os pastores da direção que ele foi procurar foram outros. É outro tempo que ele está se referindo aí. Nessa parte eu entendi. Ele, desde que soube, ele prestou muito apoio a gente. Exatamente, perguntou se estava precisando de alguma coisa. Nós ficamos muito felizes com mensagens de apoio, de carinho que nós recebemos, de ver pessoas que entenderam a real intenção do vídeo, mas também não podemos tapar os olhos para pessoas maldosas que usam falas e o vídeo para atacar e para fazer coisas dos interesses próprios. Para mostrar a sua opinião, enfim, ou talvez guardar rancor sobre outras questões e querem usar isso como instrumento para resolver, e não foi a nossa intenção. Obrigado a todo mundo que tem prestado apoio, as ligações, as mensagens, as pessoas que já ajudaram também. A gente fica muito, muito feliz por isso, muito grato. Vamos atualizar conforme a gente for recebendo notícia. Mas, por favor, gente, só deixando claro que não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode culpar pessoas que nem sabiam do que tinha acontecido. Nós sabemos que isso já aconteceu com muitas pessoas, com muitos pastores, que pessoas já sofreram injustiça, mas nós não podemos entender e achar que isso vai ser para sempre. A gente precisa dar uma oportunidade para uma visão diferente, para uma pessoa que tem se mostrado que quer fazer mudanças e está a nosso favor, né? Então eu acredito que logo as coisas serão diferentes e vai dar tudo certo. Pedrejado até quando não tem culpa, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? Todo mundo que tem prestado carinho pelo meu pai. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conto com as orações, com o apoio de todos vocês. E é isso, tá bom? Deus abençoe. E aí, qual a sua opinião sobre isso tudo? Gostaria de saber a sua opinião, o seu posicionamento. Eles estão passando pano para a igreja pentecostal, Deus é amor? Eles estão defendendo com unhas e dentes o Davi Miranda Júnior. O que é que vocês acham? Eu gostaria de saber sobre essa situação. E o que eu pude analisar na fala é que eles estão, sim, defendendo a irmã, mostrando a injustiça do que aconteceu com o pai. Inclusive, se vocês analisar na minha capa, presta a capa que eu fiz, do vídeo que eu coloquei aqui, não está em nenhum momento a imagem dos diretores da instituição, certo? Por quê? Porque eu julguei por riscos próprios que o assunto envolve apenas a denominação. Na pessoa dos seus diretores, aí é outra coisa. Algo a se notar nesse balaio de gato é que quem fez o que fez contra o pastor, removendo ele de suas funções, o fez em nome da instituição. Ninguém faz nada na instituição sem que antes seja aprovada por uma diretoria, tá certo? Se a denominação trabalha com a questão de uma diretoria ou trabalha com a questão de uma presidência, nada acontece, nenhuma ordem é colocada em prática sem que a diretoria ou a presidência autorize. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando chegar? Estou chegando aí, nessa questão. Então, os pastores que removeram o cidadão das suas funções fizeram com consentimento da diretoria. Eles representam a instituição. É nesse ponto que eu quero tocar, beleza? E removeram sem explicação, e é uma coisa grave. Poxa, você trabalha 26 anos fazendo e acontecendo, de repente você é removido de suas funções sem ter nenhuma explicação satisfatória. Isso é o cúmulo do absurdo da injustiça social, irmão, não é? Você se mata, se gasta por aquilo ali, e daí a pouco você chega e tá lá a placa demitido. Demitido por quê? Demitido. Simplesmente diz assim. Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento desse canal. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.